Sua negra suja, você não pode comprar este carro. O que a velha fez chocou os Estados Unidos. Era uma linda manhã de outono em Nova York e Manhattan brilhava sob suaves raios do sol. As ruas estavam mais animadas do que nunca, a cidade vibrando com energia e movimento. Multidões de pedestres caminhavam rapidamente, absortos em seus próprios pensamentos, enquanto os táxis, em busca de passageiros, buzinavam numa cacofonia familiar. As vitrines das lojas eram lindamente decoradas para a estação, guirlandas de folhas douradas, abóboras esculpidas e manequins vestidos com roupas de outono que pareciam contar histórias de luxo e elegância. Foi um dia como tantos outros em Manhattan, mas para Clarice foi um dia especial. Clarice atravessou a rua com certa graça. Seus saltos batiam na calçada, um som nítido que parecia cortar a agitação da cidade. Ela usava um vestido preto chique que abraçava perfeitamente suas curvas, uma gola alta que destacava sua figura esbelta e ombros orgulhosos. Seu cabelo preto estava impecavelmente penteado, alisado em um corte moderno e sofisticado. Seu olhar estava determinado e seus olhos brilhavam com uma confiança silenciosa. Clarice sabia exatamente para onde estava indo e por que estava indo. Aos 33 anos, ela já havia superado mais obstáculos do que a maioria das pessoas poderia imaginar. Filha de imigrantes haitianos, ela cresceu em um apartamento pequeno e apertado em um bairro difícil, mas sempre teve grandes sonhos. Ela sabia que a estrada estaria repleta de armadilhas, que a cor de sua pele seria um obstáculo invisível, mas constante. No entanto, todas as dificuldades que enfrentou, cada rejeição, cada discriminação subtil, cada subestimação das suas capacidades, moldaram-na e tornaram-na mais forte. Hoje, ela caminhava orgulhosamente pelas ruas de Manhattan, não apenas como diretora de marketing de uma empresa de tecnologia inovadora, mas como uma mulher negra que conquistou seu lugar no mundo muitas vezes hostil. Sua recente promoção não foi resultado do acaso, mas de anos de muito trabalho, sacrifício e noites sem dormir. Ela havia conseguido sucesso em uma indústria dominada por homens e pessoas privilegiadas, e hoje se preparava para comemorar esse importante marco em sua carreira. Nada poderia estragar este momento. Ela havia ido a um showroom de luxo, um espaço amplo e iluminado, onde carros reluzentes eram exibidos sob uma iluminação perfeita. O ar estava fresco e calmo, em completo contraste com a agitação das ruas lá fora. Cada veículo era uma obra de arte por si só, com seu metal brilhante e curvas suaves captando a luz de uma forma quase hipnótica. Clarice sempre se imaginou ao volante de um desses carros. Hoje ela iria realizar esse sonho. Ela economizou durante anos, economizando cada centavo para comprar um carro de luxo, um símbolo de tudo que havia conquistado. Ela estava prestes a entrar na loja, a porta se abrindo diante dela, quando de repente uma voz, seca e cortante, a deteve. Uma senhora idosa se aproximou dela. Clarice mal percebeu a princípio, absorta na expectativa de sua compra. Mas esta velha tinha uma presença que não podia ser ignorada. Ela estava vestida com um casaco de pele branco brilhante. Seus grandes óculos escuros pareciam estar tentando se proteger do mundo enquanto se afastava dele. Seu lenço de seda, de um vermelho vibrante, tremulava atrás dela como uma bandeira de privilégio. Ela parecia distante de tudo o que acontecia ao seu redor, como se a cidade inteira estivesse passando sob seus pés. Mas foi seu olhar, penetrante e condescendente, que imediatamente chamou a atenção de Clarice. Clarice sentiu um arrepio de desconforto percorrer sua nuca, mas não queria dar a essa mulher mais importância do que ela merecia. Porém, a velha parou bem na sua frente, seus olhos perfurando o corpo de Clarice como se tentasse esmagá-la. Ela olhou de cima a baixo, um sorriso sarcástico brincando em seus lábios enrugados. Então, num suspiro, como se estivesse sussurrando um segredo para todo o universo, ela disse em tom altivo e desdenhoso: "Garota negra suja, você não pode nem comprar esse carro. Você realmente acha que pode pagar isso?" O silêncio caiu na rua como um trovão. Clarice congelou por um momento, os olhos fixos na velha que ainda a observava com um olhar condescendente. A observação que acabará de ouvir era mais que brutal. Foi um ataque deliberado, uma tentativa de desfazer tudo o que ela havia conquistado. Ao redor deles, o barulho da cidade parecia se dissipar, como se a própria Manhattan estivesse prendendo a respiração diante da cena que acabava de se desenrolar. Os transeuntes, a princípio indiferentes, lançavam olhares furtivos em sua direção, curiosos, mas relutantes em intervir.
Alguns olharam para baixo, outros murmuraram entre si, mas ninguém se atreveu a dar o primeiro passo. Um dos vendedores no showroom, que ouviu a conversa lá dentro, olhou para baixo, com desconforto palpável. Ele hesitou por um longo tempo, baixando os olhos para o chão, depois para Clarice e finalmente para a velha, como se procurasse uma forma de agir sem se encontrar no centro do conflito. Clarice, porém, não se mexeu. Ela ficou ereta, os braços ao lado do corpo, os olhos fixos na velha senhora com uma serenidade gelada. Ela aprendeu ao longo dos anos que reagir impulsivamente a esse tipo de humilhação apenas alimentaria o fogo do ódio e dos estereótipos. Ela não iria ceder à provocação. Não hoje, não diante daquela velha que parecia tão certa da sua superioridade. Clarice sabia que a dignidade seria sua melhor arma. Ela respirou fundo e respondeu de forma simples, mas firme. Aconselho você a não julgar as pessoas pela aparência. O que você vê em mim é apenas um reflexo do meu trabalho árduo e do meu sucesso. Estou aqui para comprar este carro porque eu mereço. As palavras saíram com uma clareza quase glacial, cada sílaba carregando a confiança de uma mulher que sabia exatamente quem ela era e o que havia conquistado. Seguiu-se um pesado silêncio. A velha, visivelmente desestabilizada pela calma determinação de Clarice, revirou os olhos e encolheu os ombros, como se já tivesse visto milhares de pessoas acreditarem-se dignas sem nunca o terem sido. Sua expressão tornou-se um pouco mais condescendente, mas ela não disse mais nada. Ela não precisava disso, ela pensou. Clarice, porém, não tinha intenção de deixá-la ir tão facilmente. Ela sabia que esse tipo de encontro não deveria passar despercebido. Ela não podia permitir que aquela velha pensasse que ficaria impune depois de insultar alguém que ela nem conhecia, muito menos lançar um ataque tão racista em público. Se esta senhora pensava que a sua posição social e a sua idade lhe dariam uma forma de impunidade, Clarice iria provar-lhe que não era esse o caso. Sem perder tempo, ela tirou o celular da bolsa com uma calma impressionante, os dedos deslizando pela tela com uma precisão que traía seu completo domínio da situação. Em poucos segundos, ela ligou para Ethan Price, um dos principais investidores de sua empresa e um dos homens mais influentes na indústria de tecnologia. Ethan foi mais do que um simples colaborador. Acreditou em Clarice desde o início, ajudando-a a superar obstáculos que pareciam intransponíveis. Ele apoiou seu departamento com fundos significativos, permitindo-lhe expandir sua equipe e concretizar seu potencial. E hoje ele teria um papel crucial nesse confronto. Clarice permaneceu séria, com os olhos fixos na velha, mas seus pensamentos já estavam em outro lugar, na conversa que se seguiria. Ethan, estou no showroom e acabei de encontrar uma senhora racista que me insultou de uma forma completamente inaceitável. Ela teve a audácia de dizer que eu não poderia comprar este carro, simplesmente por causa da cor da minha pele. O silêncio do outro lado da linha era pesado, quase sufocante. Clarice quase podia ouvir as engrenagens da mente de Ethan girando enquanto ele entendia a magnitude da situação. Ele sempre foi um homem de princípios e ela sabia que ele não toleraria esse tipo de comportamento. Depois de alguns segundos que pareceram uma eternidade, a voz calma de Ethan soou no receptor. Clarice, vou cuidar disso. Vou ligar para os responsáveis deste showroom e vamos abordar isso de uma forma muito pública. Esse tipo de comportamento não tem lugar em nossa sociedade, muito menos em um lugar onde as pessoas devem ser respeitadas pelo que realizam. Quero que saiba que eu te apoio 100%. O calor de suas palavras a confortou, mas ela não teve tempo para relaxar. A velha senhora, que até então estava congelada num desprezo silencioso, finalmente pareceu compreender que a situação havia tomado um rumo que ela não havia previsto. Ela sentou-se ligeiramente, seu olhar cruzando de Clarice com uma mistura de desafio e desgosto, mas permaneceu em silêncio. Ela sabia que esse confronto não terminaria como ela havia imaginado. Clarice desligou, o olhar determinado ainda fixo na velha. Cada segundo que passava fortaleceu sua convicção. Ela sabia que o que acabará de desencadear não se limitaria a um simples confronto neste showroom. Foi muito maior que isso. Ela esperou alguns minutos, sua mente já calculando os próximos passos. Não era apenas uma questão de justiça para ela. Tratava-se de mostrar ao mundo que uma mulher negra poderia permanecer firme diante da adversidade e que o silêncio diante do racismo não era mais uma opção. Logo, um representante do showroom, um homem na casa dos 40 e com o rosto marcado pela experiência, se aproximou dela. Ele parecia sério,
consciente de que a situação acabará de tomar um rumo inesperado. O homem, vestido com um terno impecável, parou na frente de Clarice e cumprimentou-a respeitosamente antes de falar com voz calma, mas firme. Senhora, gostaria de pedir desculpas pelo ocorrido. Entramos em contato com as autoridades e também notificamos a administração da empresa. Esta situação não corresponde de forma alguma aos nossos valores. Clarice ouviu atentamente, com um olhar tão seguro como sempre. Suas palavras foram comedidas, mas Clarice sabia que se tratava de uma tentativa da placa de se distanciar do incidente, de minimizar as consequências. Mas não foi suficiente. Ela não queria que essa situação fosse simplesmente consertada. Ela queria que isso servisse de lição, não só para esta senhora, mas também para todos aqueles que ainda pensam que o racismo pode passar despercebido, ignorado. Naquele momento, as portas do showroom se abriram repentinamente e uma equipe de jornalistas entrou na sala, seguida por diversas câmeras. A atmosfera na sala mudou instantaneamente. Os flashes estalaram, capturando cada momento, cada olhar. Clarice não se deixou desestabilizar pela agitação repentina. Ela permaneceu calma, implacável, como uma soberana em seu reino. Ela sabia que esse momento iria se destacar e que era crucial dominá-lo. Ela lentamente virou a cabeça em direção à velha senhora, que, embora ainda de pé, agora parecia uma figura caída. Seu rosto, de um vermelho intenso, traía a vergonha que invadia seu coração. A arrogância que a levou a insultar Clarice acabará de se voltar contra ela. A imagem que ela sempre quis projetar, a de uma mulher idosa, respeitável e dominante, rapidamente se desfez. Ela percebeu que a situação estava fora de seu controle, que a humilhação que ela queria infligir a Clarice agora se voltaria contra ela de forma pública e irreversível. Clarice deu um passo à frente com confiança, indo em direção ao carro dos seus sonhos. Ela olhou para ele por um momento, um leve sorriso aparecendo em seus lábios. Ela colocou a mão no teto do veículo, um toque simbólico, como se sempre tivesse feito parte dele. Este gesto não foi apenas uma afirmação do seu sucesso pessoal, mas também um sinal forte. Clarice não precisava da aprovação de ninguém para pertencer a este mundo de luxo e sucesso. Ela conquistou seu lugar aqui, assim como conquistou o respeito de todos. Voltando o olhar para os jornalistas, Clarice deu um sorriso ao mesmo tempo confiante e sereno. Ela sabia que as câmeras iriam captar essa imagem, e que, muito além do momento presente, essa cena marcaria a história de uma forma inédita. O simples facto de ter conseguido manter a calma, de ter reagido não com raiva, mas com dignidade, enviaria uma mensagem poderosa ao mundo inteiro. O racismo, embora ainda presente, já não pode ser tolerado sem resposta. Clarice sabia que esse momento seria estudado, debatido e que seu nome logo seria sinônimo de coragem e resistência diante da injustiça. Minutos depois, um comunicado de imprensa oficial foi divulgado nacionalmente. A mídia anunciou o incidente da velha racista e a intervenção rápida e decisiva de Clarice, apoiada por figuras influentes do mundo empresarial. Os jornalistas transmitiram não só o conteúdo do incidente, mas também a reação de Clarice, que se recusou a ceder à provocação e, pelo contrário, transformou esta situação num momento de triunfo pessoal e público. Os comentários choveram, elogios à sua compostura, à sua inteligência e à sua coragem. Mas nem tudo foi admiração. O público parecia agora mais receptivo à questão do racismo nos espaços públicos, no luxo e nos negócios. Quanto à velha senhora, ela rapidamente se viu sobrecarregada pelos acontecimentos. Sua tentativa de desacreditar Clarice saiu pela culatra. Ela se viu presa em uma tempestade na mídia que estava além de seu controle. Acusações de racismo e discriminação estavam agora na boca de todos. O silêncio que a velha esperava impor a Clarice transformou-se num alvoroço público. A velha senhora, incapaz de se defender contra tal onda mediática, não teve outra escolha senão apresentar um pedido público de desculpas. Mas já era tarde demais. A imagem que ela construiu durante anos entrou em colapso. A velha senhora não era mais vista como uma figura respeitável, mas como uma mulher dominada pela vergonha, objeto de desaprovação pública. Clarice sempre se manteve ereta, uma imagem de dignidade em um mundo que muitas vezes tentou impor-lhe limites. Seu sucesso estava agora gravado na mente de todos. Mas o mais importante é que ela reescreveu as regras de respeito e igualdade, e ao fazê-lo, deu um exemplo a ser seguido por aqueles que vieram depois dela.